O ministro Ricardo Vélez, da Educação, demorou exatos 18 dias para pedir desculpas por ter chamado o povo brasileiro de canibal nas páginas da revista Veja. Agora ele pediu desculpas culpando a revista. Eu não sei como é que vai terminar isso, tô até me arriscando, porque para mim as páginas amarelas da Veja são entrevistas gravadas, porque é assim que a gente faz com entrevista ping-pong, que é aquele tipo de entrevista com pergunta e resposta. Então, provavelmente, a Veja deve ter a fita. Mas o que foi publicado, como sendo fala do ministro da Educação, é: o brasileiro é um canibal, rouba coisas dos hotéis, rouba o assento salva-vidas do avião, ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Esse é o tipo de coisa que tem que ser revertido na escola. Pesado, né? Pesado. Eu já viajei o mundo inteiro, eu sou brasileiro, eu fico bem chateado com isso porque não é desse jeito. Embora haja pessoas concordando com ele, como por exemplo o Alexandre Garcia, que fez um post absurdo no Twitter, eu vou chegar lá. Mas vamos à resposta do ministro, hoje, no Twitter. Amo o Brasil e o nosso povo de forma incondicional desde a minha chegada aqui em 1979 e especialmente desde a minha naturalização como brasileiro em 97. A entrevista à revista Veja colocou palavras minhas fora do contexto. Peço desculpas a quem tivesse sentido ofendido. Peraí. Tá pedindo desculpas em nome da revista Veja, porque se ela tirou suas palavras do contexto, a revista errou. Existe algum contexto em que é possível você chamar o brasileiro de ladrão e de canibal? Em que contexto? Mas isso é o de menos. Pior é que embaixo do post dele tá lá o Alexandre Garcia comentando: será que eu vou ter que pedir desculpas à senhora que eu vi pondo o cobertor do avião na sacola? Ao hóspede que levou as toalhas do hotel em Punta? A passageira que prometeu gritaria no avião em Lisboa? Ao brasileiro que foi xingado em Berlim por atravessar fora da faixa? Etc, etc, etc. Alexandre Garcia, se você tem vergonha de ser brasileiro, isso é uma coisa sua. Agora eu não tenho nenhuma. E outra, já vi em diversos países do mundo gente agindo de forma sacana e desonesta. A Itália, por exemplo, que eu visitei na época que ela tinha acabado de entrar pela União Europeia, estava bem em crise. Nunca vi nada igual. Banca de revista, cara dando troco errado de sacanagem. Um esquema de desvio de água num hotel de uma grande rede de hotel numa cidade que eu fiquei hospedado. Uma coisa absurda, tá bom? Italiano, não é brasileiro não. O Chile, nosso querido Chile, eu amo o Chile. Tive no Chile, sei lá, 5, 6 vezes. Maravilhoso o Chile, mas taxista ladrão pra caramba. Taxista recusando corrida porque é perto, taxista trocando nota. Eu fui no Hard Rock Café, que é uma rede internacional, tentaram dar um golpe em mim, cobrando Coca-Cola, que era refil, como copo individual. Isso comigo lá tomando chopp pra caramba, consumindo comida, e eles querendo cobrar como se não fosse refil a Coca-Cola que os meus filhos estavam tomando. Isso acontece. Primeiro, é síndrome de vira-lata, achar que a gente é um povo pior do que os outros. Nós não somos. Segundo, gente, essa estratégia de culpar a imprensa, pelo amor de Deus, não caiam nessa. Continuam batendo pesado. O governo está fazendo isso de forma sistemática, debaixo do nosso nariz. Fiquem espertos. Já está bem claro como é que é o negócio. Você primeiro planta a notícia, a imprensa cai, o governo vai e desmente, desacredita a imprensa. Num caso desse aí, o cara fala uma coisa, 18 dias depois resolve pedir desculpas, vai saber por quê, que esquentou a batata dele, ele vai e culpa a imprensa por ter tirado do contexto. E vem um monte de gente nos comentários que inclusive me irritam porque utilizam a minha bandeira do Brasil para esse tipo de estupidez, dizendo: por que vocês ainda dão entrevistas para esses órgãos? Vocês não precisam dar mais entrevistas, nós temos vocês aqui direto no Twitter, no Facebook. Não usem a imprensa. Não usem a imprensa. Estão culpando a imprensa até sobre o escândalo do Bibiano aí, que saiu porque a Folha descobriu que tinha um escândalo com laranjas dentro do governo e que, na verdade, agora a gente está sabendo que o que irritou o Bolsonaro mesmo foi uma possível proximidade do Bibiano com o pessoal da Globo. Ele se sentiu traído e demitiu o Bibiano. Tanto que o ministro do Turismo, que também usou laranjas em campanha política, tá lá quietinho. O ministro do Meio Ambiente, que já está condenado, tá lá quietinho. O próprio Bolsonaro, aquele que falava: podem me chamar de tudo menos de corrupto, tinha a filha do Queiroz na Folha sem trabalhar. Eles querem desvalorizar a imprensa porque a imprensa mostra as coisas que eles não querem que mostre. É simples assim. Me fala que país democrático não tem imprensa livre. O duro é você ver isso como parte de um enorme processo que começou lá nos Estados Unidos com o Trump. Os caras fazendo aqui igualzinho, debaixo do nariz da gente. Isso não tem a ver com esquerda, com direita, isso não tem a ver com PT, isso não tem a ver com nada. Eu bati boca outro dia com um cara no Twitter porque ele virou e perguntou onde a imprensa estava nos últimos 16 anos.
quando o PT tava no poder, por que pegam tanto no pé do Bolsonaro? Gente, eu que pergunto, cara, qual a idade dessas pessoas? Será que elas liam revistas? Ninguém apanhou tanto da Veja quanto o Lula, desde a época do Mensalão. Fernando Henrique, quando comprou no Congresso o direito de ser reeleito, a gente ficou sabendo também através da imprensa, como alguns podres relacionados ao processo de privatização. Tudo isso saiu na imprensa. Eu já disse aqui, foram anos de Jornal Nacional com aquele cano atrás, assim, propinoduto da Petrobras, falando mal do PT. Agora querem criar essa fantasia de que o Bolsonaro é um perseguido? Não, 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 pode parar com isso, tá? Ninguém aqui é otário, não. E vai lá ver os robôs do Bolsonaro lá, contas criadas em janeiro desse ano ou no final do ano passado, que estão lá só para fazer volume e dar a entender que existe uma espécie de consenso nessa demonização da imprensa. Não existe e não pode existir. Não seja idiota. Claro, faça uma leitura crítica de todas as fontes, inclusive a imprensa. A imprensa não acerta o tempo todo. Mas foi a imprensa que foi descobrir os laranjas do Bibiano. E a imprensa tá bem suave em relação ao caso do Flávio, que simplesmente desapareceu das manchetes. Cadê? Flávio, Queiroz, a gente quer saber. Vai parar lá no seu gabinete de deputado, presidente Jair Bolsonaro. Tá tudo interligado e ninguém aqui é bobo. Eu tô falando aqui em nome de um grupo de brasileiros que não sai por aí com faixa vermelha escrito Lula livre, não. Que Lula é preso político, não. Lula preso sim, cadeia pro Lula, cadeia pra Serra, cadeia pra Aécio, cadeia pra Temer e pra todos os outros que estão aí escondidos, Collor, atrás do foro privilegiado. Esse mesmo foro privilegiado que o Flávio Bolsonaro foi pedir ajuda lá no STF, bater na porta e pedir arrego. Se existe um bando de idiotas seguindo as redes sociais do presidente achando que é ali que ele vai achar a verdade, eu não posso fazer nada, só lamentar. Só lamentar. Realmente, Ricardo Belles, é necessária uma revolução na educação para começar a ajudar o nosso povo a não ser imbecil de achar que o que você está falando aqui tem lógica. Que você vai aparecer 18 dias depois para pedir desculpa, dizer que ama o povo brasileiro, mas que a culpa foi da Veja que colocou as suas palavras fora do contexto. Me diga em que contexto você pode dizer que o povo brasileiro é um canibal quando viaja, que rouba tudo. E Alexandre Garcia, que vergonha passar pano pro ministro numa dessa. Que vergonha. Que vergonha, que arrogância falar, eu sou brasileiro e tenho vergonha de ser brasileiro porque o brasileiro rouba tudo. Com coisa que a gente também não é roubado, não é feito de idiota como turista em qualquer lugar que a gente vai, não, né? De todos os possíveis males desse governo, esse é o pior, acabar com a imprensa. Eu vou bater nisso aqui para não deixarem isso acontecer. Quem não tem imprensa é Cuba. E fique muito atento a esse tipo de falso consenso de gente que entrou nas redes sociais esse ano só para fazer volume em cima de coisas absurdas como essa que o ministro falou ou que o Alexandre Garcia falou. Ninguém aqui é otário, tá? A bandeira brasileira ainda é minha, você pode escrever lá patriota, conservador, sou a favor da família, não sei o que lá. O que você quiser lá como no lugar do seu nome, junto lá da bandeirinha do Brasil, mas a bandeira é minha, eu sou patriota. Só que eu não penso igual a você. Essa pluralidade é que faz a beleza do Brasil. E o ministro sabe disso. O ministro sabe disso. Eu sou o Maurício Ricardo. Por favor, inscreva-se, ative as notificações, dê seu like e principalmente comente. Tamo junto.